Olá a todos, sejam bem-vindos à Geopolítica e à Geoestratégia. A aula de hoje tem por tema o conhecimento geográfico e destina-se a mostrar como foi importante para a evolução humana ir adquirindo sucessivamente conhecimento geográfico. Por outro lado, vamos também procurar ver alguns aspectos interessantes que foram ocorrendo durante este período e que têm alguma ligação à geopolítica e à geoestratégia. Começamos a nossa aula falando da gruta de Altamira, na Cantábria, em Espanha, onde há cerca de 15 mil anos antes de Cristo foram desenhados, durante milhares de anos, não é? Isto não resulta de uma pintura única, mas foram desenhados ao longo de milhares de anos cenas de caçadas e um conjunto muito vasto de animais. Ora, a arte é o domínio dos nossos sonhos, dos nossos pesadelos, dos nossos desejos, das nossas ambições e aspirações. E, nesse sentido, estes desenhos o que mostram é que a caça para os nossos antepassados tinha uma importância absolutamente central no seu estilo de vida. E eles foram capazes de desenhar tão bem, de forma tão maravilhosa estas cenas de caça e estes animais, que se conta que Pablo Picasso um dia foi visitar a gruta de Altamira e quando saiu de lá o que lhe ocorreu dizer foi isso: depois de Altamira tudo é decadência em termos de arte, isto é, não somos capazes de desenhar nada tão bonito como aquilo que foi desenhado em Altamira pelos nossos antepassados. Mas se eu trago estas gravuras é porque se imaginarmos que a caça ocupava uma parte importante da vida dos nossos antepassados, então temos que também admitir que a caça destes animais grandes obrigava também a um conhecimento geográfico inicial importante, porque era preciso saber onde é que os animais se costumavam ir alimentar, por que desfiladeiros é que costumavam passar, que trilhos, que estradas é que normalmente seguiam, quais eram os locais onde era possível fazer eventualmente uma emboscada para apanhar os animais, etc. Isto é, a atividade da caça em si também despertava junto do ser humano uma ligação grande ao território e à necessidade de conhecer o território para melhor o poder utilizar em função da atividade importante que desenvolvia. Para além disso, ele, além de caçar, tinha que saber regressar a casa, o que significa que também terá certamente desenvolvido o gosto pela capacidade de orientação para poder, depois de caçar, trazer para casa, trazer aquilo que era o produto da sua atividade. Na Mesopotâmia, há cerca de 2500 anos antes de Cristo, foi produzida uma placa de argila com poucos centímetros de comprimento que já não representa apenas a paisagem tal e qual nós a encontramos. Na verdade, não é uma pintura. Na verdade, o que temos aqui é um conjunto de símbolos que representam essa paisagem. Isto é, temos um conjunto de linhas que representam os rios com os seus afluentes, depois temos um conjunto de círculos amontoados uns nos outros que nos lembram as montanhas e até encontramos aqui aquilo que poderiam ser pontos cardeais indicando o norte, o oeste ou o oeste. Isto é, nós
em 2500 anos antes de Cristo, já não desenhávamos apenas a paisagem, mas criávamos verdadeiramente símbolos que permitiam caracterizar um determinado território, nomeadamente através da implantação das montanhas, dos rios, dos seus afluentes, etc. Este é um passo importante, é talvez até um passo inicial para aquela atividade que se foi desenvolvendo, sobretudo com os gregos, a partir de certa altura, de cartografar. Cartografar era importante porque era sinalizar o conhecimento geográfico sobre um suporte que depois estava disponível para servir de difusão e de fonte e de armazenamento do conhecimento existente à época. Muitos dos autores que vamos ver aqui nesta descrição são gregos, porque os gregos tinham um conjunto de características muito particulares. Em primeiro lugar, é que gostavam do conhecimento. O conhecimento, para eles, era a grande forma de manifestação da sua humanidade. E, portanto, tanto era assim que muitos deles eram especialistas em muitas áreas. Isto é, nós não encontramos apenas pessoas que sejam geógrafos ou que sejam matemáticos. Não, simultaneamente são matemáticos, são geógrafos, são filósofos, são poetas, são dramaturgos, enfim. Todas as atividades consideravam normal que o ser humano tivesse um conhecimento aprofundado sobre elas. O nosso Anaximandro era filósofo, foi engenheiro e também foi geógrafo. E foi geógrafo verdadeiro, porque ele é o autor do primeiro mapa grego. É claro que quando olhamos para esse mapa, um mapa parece-nos ainda simples, mas estamos em 650 anos, 600 antes de Cristo, o que significa que os gregos, que, enfim, tiveram a capacidade de estabelecer muitas colónias ao longo das margens do Mediterrâneo, não se limitaram ao conhecimento do Mediterrâneo, também conheciam pelo menos parte dos territórios que estavam ligados ao Mediterrâneo e, portanto, já aparece ali a Europa, a Ásia, a Líbia, claro, ainda de forma muito incipiente, e reparem como o conhecimento geográfico estava sobretudo alinhado com o Mediterrâneo, que é a parte que está, digamos, desenhado com mais detalhe. Para os gregos, a Terra era um disco plano, assente sobre uma superfície de água. Era uma representação possível para a altura. Era um mundo plano. Era um mundo plano. E para a altura era perfeitamente, digamos, aceitável esta noção da Terra como um disco plano. Anaximandro é um dos homens que traz para a Grécia, que utiliza o gnomon. O gnomon era um instrumento muito simples, já usado também desde a antiguidade na China, aparecem exemplares também na Babilónia, e foi ele que trouxe a sua, digamos, aplicação prática para a Grécia. O gnomon, que está aqui representado na figura, não é mais do que uma vara que está espetada sobre uma superfície plana. E uma vara, o que ela permite fazer é medir a inclinação dos raios solares. Ora, medir a inclinação dos raios solares permite muita coisa. Permite a determinação da latitude, permite as questões de orientação, definição do norte e do sul, permite verificar a mudança das estações de ano, etc. Das estações do ano, etc. Portanto, estão a ver que a introdução de um instrumento científico, apesar de muito simples, vai também revolucionar a forma como os gregos olham para as questões de natureza geográfica. O segundo mapa é desenhado por Hecateus. E nele há uma divisão entre a Europa e a Ásia-África.
O que é interessante, e é por isso que eu trago aqui esta referência a Hecateus, é que ele começa, é um dos primeiros autores a procurar estabelecer relações entre as comunidades e a capacidade de povoamento em determinado local e a latitude a que se encontra esse local, nomeadamente através de fatores, do fator clima. E, portanto, para ele, o conjunto Ásia-África era um conjunto que tinha um clima muito suave e, portanto, favorável ao povoamento. É ainda, portanto, são ainda, portanto, conclusões muito simples, mas é o trajeto que é importante. Este trajeto de procurar justificações para os fenómenos das comunidades que se utilizam, que se encontram, com base na localização geográfica e nas condições geográficas de cada um dos locais. Heródoto, que nós conhecemos como sendo o pai da história, passou grande parte da sua vida a escrever sobre as guerras entre os gregos e os persas. E esse conjunto essa narrativa, ele chamou-lhe as histórias. E, portanto, o termo história que nós hoje utilizamos vem exatamente de Heródoto e desta obra que ele escreveu. O que é importante aqui nesta obra não é muito falar sobre a guerra entre gregos e persas, mas sim verificar que a obra foi publicada em 9 volumes, mas desses 9 volumes, os 5 primeiros são dedicados à geografia. Ele vai descrever, nesses primeiros 5 volumes, como é que, do ponto de vista geográfico, era constituído cada um dos estados, cada uma das regiões que foi invadida, que foi conquistada pelos persas. E também qual a cultura, o caráter dos povos que aí se encontrava. E, portanto, reparem como, e é isso que eu aqui quero sublinhar, como ele entende que mesmo para descrever um fenómeno de natureza histórica como as guerras, ele sente necessidade de começar por mostrar a geografia. A geografia é a base que ele vai utilizar para depois aplicar os acontecimentos de natureza, os factos de natureza histórica relativos à guerra. E, portanto, vê-se aqui, portanto, que a geografia é um instrumento de apoio também de um conjunto de outras ciências. Ora, Heródoto não se limita apenas a descrever aquilo que se encontra do ponto de vista geográfico em cada uma das regiões conquistadas pelos persas. Ele também inaugura aquilo que eu chamaria à altura de geografia comparada. E faz geografia comparada porquê? Porque ele não se limita a fazer a descrição, esta parte que eu tenho aqui, que deixo depois para a vossa leitura, tem a ver com o solo que ele encontrou, que se encontrava na Síria, na Arábia ou na Líbia. E compara-o com aquilo que encontra no Egito, em que o solo é de natureza negra. E ele parte imediatamente destas comparações para procurar encontrar justificação para isto. E a justificação que ele encontra são as cheias do Nilo, que trazem um conjunto de depósitos que vêm da Etiópia e que depois são depositados durante a altura das cheias. Portanto, a geografia comparada permite dar um salto analítico muito importante no capítulo do conhecimento geográfico. Ele fala da guerra entre persas e gregos e atribui algumas frases ao rei Ciro II, que era o rei dos persas, nomeadamente esta que eu considero muito importante. Dizia Ciro, de acordo com Heródoto: as terras risonhas, isto é, aquelas que são fartas em água, que têm um terreno bom, são propícias à agricultura,
não podem simultaneamente dar bons frutos e valorosos guerreiros. O que significa que cria condições demasiado confortáveis para que as pessoas sejam bons guerreiros. Os bons guerreiros estão naqueles sítios onde a natureza foi particularmente cruel, onde há muita dificuldade em obter tudo e que, portanto, tudo aquilo que se obtém é preciso lutar por isso. Ou seja, de acordo com o ambiente de natureza geográfica, já Cyrus II, o Grande, o rei dos persas, achava que isso moldava o caráter das comunidades. Hipócrates, que nós, enfim, conhecemos como sendo o pai da medicina, aparece aqui nesta gravura a recusar presentes do rei dos persas. Isto porque ele contribuiu para curar um conjunto de persas, não obstante os persas serem inimigos dos gregos. E então o rei dos persas mandou entregar-lhe um conjunto de presentes que ele recusou. Mas estão a ver que para ele a medicina era mais importante do que ele ser grego e os outros serem persas. É interessante e é por isso que o juramento é feito com base, quando se é médico, com base nesta herança cultural que nos deixou Hipócrates. Mas Hipócrates deixou-nos muitas outras coisas também. Uma delas que eu trouxe aqui, que aqui mostro, é esta frase que às vezes é preciso lê-la várias vezes para perceber o seu profundo significado. Dizia ele: é mais importante saber que tipo de pessoa tem uma doença do que tipo de doença tem uma pessoa. Ou seja, se eu souber qual é a doença que uma pessoa tem, eu vou curar uma pessoa, vou curar essa pessoa. Mas se eu souber que este tipo de doença ataca um determinado tipo de pessoas, que vive num determinado lugar, que come determinados alimentos, que tem determinados hábitos de natureza cultural, então se eu sei que essa doença pode proliferar aí, então o que eu estou a fazer já é a medicina de saúde pública, porque eu posso intervir nessa comunidade e salvar todas essas pessoas de virem a ter uma determinada doença. E, portanto, é ser capaz de saltar do nível individual para o nível coletivo. Na sua obra dos seres águas e lugares, ele procurou também estabelecer esta correspondência entre o clima, o sol e as características das pessoas. E dizia ele: as gentes das terras altas, úmidas e batidas pelos ventos, são de elevada estatura e ao mesmo tempo bravas e dóceis, enquanto que as das terras baixas, planas e secas, e com variações climáticas repentinas, são de baixa estatura, secas, nervosas e de caráter arrogante e indócil. Bom, não interessa aqui saber se isto é verdade ou não é verdade. O que interessa aqui é o projeto em si, que é o projeto de procurar identificar as características físicas e psicológicas de uma determinada comunidade com base nas condições de natureza geográfica que essa comunidade encontra para viver. Nós conhecemos Aristóteles por ser, digamos, o primeiro que trouxe provas concretas. Antigamente já havia quem dissesse que a Terra era redonda, mas por razões de natureza estética. Mas Aristóteles trouxe razões de natureza científica para mostrar que a Terra era esférica, nomeadamente através da projeção da sombra da Terra na Lua e da variação da altura dos astros quando estamos a diferentes latitudes. Ele traz para aqui, porque isto é importante também para depois para a geopolítica e para a geoestratégia, traz na sua obra política o conceito de autarquia, que é um conceito que é interessante perceber. Diz ele, portanto, na sua obra política: o Estado é uma comunidade de valores e lugares. Reparem que o Estado não é apenas um território. É um território mais o conjunto da comunidade de valores que dá uma certa
harmonia a este conjunto. Num conjunto perfeito, portanto, estabelecendo uma harmonia entre a comunidade de valores e o território, e agora um aspecto importante, que se basta a si próprio. O que é este que se basta a si próprio? Este que se basta a si próprio tem a ver com a capacidade de o Estado gerar os recursos necessários para poder sobreviver. Um Estado que não gera recursos suficientes para alimentar, digamos, a comunidade, acaba por não cumprir aquele princípio fundamental da política. O princípio fundamental da política é garantir, por um lado, a segurança, certo? Mas, por outro lado, o progresso e o bem-estar. E, portanto, tem que gerar recursos suficientes para poder praticar o progresso e o bem-estar das suas populações. Eratóstenes foi o primeiro destes filósofos matemáticos gregos que se chamou a si próprio de geógrafo. E isto não é despiciando. É porque a geografia, certamente, tinha ganho um estatuto de ciência suficientemente grande para poder servir de cartão de visita. Eu sou geógrafo. E, portanto, uma espécie de uma distinção e de um reconhecimento. Portanto, é muito interessante ver, mais do que Eratóstenes dizer que era um geógrafo, é saber que essa afirmação constitui em si próprio já um reconhecimento de que a geografia, 200 anos antes de Cristo, já era tida como, enfim, uma ciência com um certo estatuto entre as outras ciências. Eratóstenes traz-nos aqui alguns aspectos importantes. O primeiro é, do ponto de vista da cartografia, a existência no mapa de paralelos, portanto, de sítios que estão a todos à mesma latitude, e também de meridianos, isto é, sítios que têm todas a mesma longitude. E, portanto, este projeto de cartografia vai, ao longo do tempo, ser muito desenvolvido e vai permitir traçar com maior precisão os contornos dos vários continentes e também localizar cidades e estados, etc., nesta malha que é criada com os paralelos e com os meridianos. Mas Eratóstenes faz uma coisa ainda mais extraordinária do que isto. Eratóstenes era diretor da Biblioteca de Alexandria. E a Biblioteca de Alexandria era uma espécie de grande repositório onde estavam todos os documentos do saber antigo. E, portanto, ele, como diretor da Biblioteca de Alexandria, tinha também acesso não apenas ao conhecimento que produzia, mas ao conhecimento que os outros tinham produzido antes de si. E encontrou na biblioteca um relato de um fenómeno que ocorria no Egito, em Siena, em que, no solstício do verão, os raios do sol estavam exatamente na vertical do lugar. Isto é, quando se olhava para um poço, o raio do sol tocava no fundo do poço. Ora, Eratóstenes, que vivia em Alexandria, sabia que isso não acontecia em Alexandria. Em Alexandria, se ele pusesse uma vara no chão, essa vara tinha uma sombra. Ora, isto intrigava-o, não é? Isto intrigava-o. Para a maioria das pessoas, isto não diria nada, mas para um homem de conhecimento como ele, isto era motivo para fazer aqui uma investigação. Porque é que no mesmo dia o Sol num sítio está na vertical do lugar e em Alexandria não está e faz uma sombra numa vara na vertical. Bom, chegou a altura dele aplicar os conhecimentos científicos que ele também tinha na época. É que, como nós sabemos, uma reta que interseta um conjunto de paralelas faz com cada uma destas paralelas exatamente o mesmo ângulo. Com cada uma das paralelas, aquela que interseta faz o mesmo ângulo. Ora, isto aplicado ao que ele tinha visto
estudado neste fenómeno de Alexandria e de Siena, aplicava-se da mesma maneira. Isto é, o ângulo que o Sol fazia na vara em Alexandria, esse ângulo que fazia a sombra, era exatamente o mesmo ângulo que, a partir do centro da Terra para Siena e para Alexandria, havia também esse ângulo. Portanto, esse ângulo era igual. Ora, se ele medisse o ângulo em Alexandria, o ângulo entre a vara e a sombra, ele tinha exatamente o mesmo ângulo que existia desde o centro da Terra até por um lado Alexandria e por outro lado Siena. Ele mediu e chegou à conclusão que isto era um pouco mais de 7 graus. Ora, 7 graus é cerca de uns 50 avos de um círculo completo. Então, o que é que foi feito a seguir? Foi contratado um itinerante. Um itinerante eram pessoas que caminhavam com um passo sempre igual. E, portanto, quando as pessoas queriam saber uma distância entre dois lugares, contratava-se o itinerante e o itinerante ia de um lugar ao outro e dizia isto são não sei quantos passos de um lugar ao outro. E ele mandou medir esta distância entre Siena e Alexandria. Depois de saber este valor, e porque sabia que o ângulo entre Siena e Alexandria era uns 50 avos, então multiplicou por 50 a distância que tinha calculado em cima e obteve qualquer coisa como 39 mil quilómetros. Isto é, ele, sem sair praticamente do lugar, calculou o valor em quilómetros da circunferência da Terra. E chegou a cerca de 39 mil quilómetros. Bom, na altura não eram quilómetros, mas para o efeito é idêntico. E o cálculo dele deu 39 mil quilómetros. Ora, nós hoje sabemos que são cerca de 40 mil quilómetros a circunferência completa à volta da Terra. É extraordinário como o homem que vivia rodeado de livros e de manuscritos e de papiros em Alexandria já tinha adquirido o conhecimento científico suficiente para cerca de 200 anos antes de Cristo calcular qual é a circunferência da Terra. Isto é verdadeiramente apaixonante descobrir como ele ficou tão perto da realidade. Vamos deixar agora, porque os impérios não duram sempre, as civilizações também não duram sempre, e os gregos foram perdendo preponderância, e na Antiguidade Clássica aparece depois o Império Romano. Ora, como eu costumo dizer, nós, civilização ocidental, fomos bafejados por estas heranças. Do grego herdámos a vontade do conhecimento, a dúvida persistente, a vontade de explicar o que é que se passa, de encontrar uma sistematização para as nossas dúvidas e para todos os fenómenos que encontramos. Portanto, uma sociedade muito virada para o conhecimento. E com o Império Romano o que nós encontramos é uma sociedade muito virada para a organização e administração. O Império Romano foi extraordinário do ponto de vista da organização e da administração, estendendo a sua administração com as suas leis ao longo de um espaço imenso que ocupou durante muitos séculos. Ora, o Império Romano tinha esta capacidade extraordinária da formatação, de tal maneira que era cidadão do Império praticamente com os mesmos direitos qualquer habitante de qualquer uma das outras zonas onde ele tinha digamos, exercido o seu poder imperial, de tal maneira que há um conjunto de imperadores romanos que são oriundos da Península Ibérica. Isto é, a capacidade de formatação do Império Romano é tão grande
que transforma em cidadãos romanos mesmo as pessoas que viviam na Ibéria. E ainda hoje temos muitos traços desta passagem do Império Romano. Não é? O português, a língua, por exemplo, as leis, os sistemas administrativos, as pontes, os aquedutos, as cidades, a recolha do lixo nas cidades, os esgotos, etc. Enfim, eles foram verdadeiramente os grandes maestros da formatação, da organização no espaço do seu império. O conhecimento também progrediu, certamente, durante o Império Romano, mas como vamos ver, alguns dos grandes filósofos, geógrafos, etc., que encontramos durante a vigência do Império Romano são gregos. Durante o Império Romano, naturalmente que houve progresso grande em termos dos detalhes que podiam ser acrescentados aos mapas existentes. Em primeiro lugar, porque o Império tinha vastas áreas. E depois, porque esta vontade da organização, de pôr marcos nas estradas para marcar as distâncias, tudo isto eram contributos para ser possível, com maior detalhe, produzir uma cartografia mais real, mais detalhada, com maior pormenor, portanto. E isto é um contributo importante que os romanos também deixam para a geografia. Estrabão era grego, não é? Mas também se deixou um bocadinho influenciar por esta moda do Império Romano de se preocupar com coisas práticas. Vamos preocupar-nos com as coisas práticas, porque das outras muito filosóficas deixamos isso para os gregos. E então Estrabão é um precursor da geografia regional. Isto é, o que interessa para os romanos perceber é, naqueles territórios com os quais eles têm relação e muitos dos quais eles administram, quais são os fenómenos de natureza geográfica que existem aí. Existem rios, é possível fazer agricultura ou não, aí há montanhas difíceis de passar ou não, há minas com minerais para isto, para aquilo, etc. Portanto, esta vontade de organização do Império Romano leva a esta preocupação pelo detalhe que contribui para o desenvolvimento daquilo que nós hoje em dia chamamos de geografia regional, que é a geografia, o estudo da geografia aplicado a uma região em concreto. No lado oposto à geografia regional encontramos a geografia sistemática. Também alguns chamam-lhe geografia geral, outros geografia universal, como veremos. Ptolomeu, que foi o último geógrafo da Antiguidade, era adepto desta geografia sistemática. Isto é, olhar para a geografia considerando que a Terra é uma entidade única. Ele achava que se nós começássemos a repartir isto em regiões, o estudo da geografia da Terra acabava por não ser muito completo, porque nos fixávamos nos detalhes em vez de nos fixarmos holisticamente na unicidade de todos estes fenómenos, desta distribuição dos fenómenos à superfície da Terra. E isto também tem a ver, esta aproximação sistemática, com o facto de ele ter esta ambição. Ele publicou o primeiro Atlas Mundial, 8 volumes, o que significa que o conhecimento que existia na época sobre a geografia era já imenso e eram precisos 8 volumes para, digamos, traduzir esse primeiro Atlas. Ptolomeu adoptou uma projeção cónica. Na projeção cónica, os
os meridianos são retas, não são retas paralelas entre si, são retas que convergem para norte, enquanto que os paralelos são curvas, como podemos ver neste exemplar que temos aqui. E ele, quando desenhou com detalhe o Mediterrâneo, quando cartografou com detalhe o Mediterrâneo, pôs o Mediterrâneo grande demais. Isto é, o Mediterrâneo são cerca de 42 graus e ele desenhou, cartografou com 62 graus. Isto tem uma consequência que vai mais tarde induzir Cristóvão Colombo em erro. É que como o Mediterrâneo fica mais comprido, então também a Europa fica mais perto da Ásia, fica mais perto do Extremo Oriente. Não é? Portanto, este conhecimento científico de Ptolomeu era considerado o conhecimento certo e perdurou durante larguíssimos séculos. Ele duraria até ao século XV. Durante a Idade Média, o que nós assistimos é a um conjunto de preocupações na Europa que, na verdade, retiram um pouco de vigor à investigação científica e até à investigação geográfica. A Europa está cercado por um clima de instabilidade, com um conjunto de guerras que, por um lado, a corroem internamente e, por outro lado, a impedem de olhar para fora de si. E este conjunto de preocupações acaba por se traduzir também num certo confinamento da Europa durante a Idade Média. Portanto, as preocupações são diferentes e há uma grande preocupação de, nas representações, colocar Jerusalém no centro da representação. E, portanto, até perdemos muito daquele detalhe que tínhamos anteriormente com gregos e com romanos, e as coisas ficam um pouco mais simbólicas. Agora, reparem, uma questão interessante. O paraíso situa-se na Ásia, o que significa, desde logo, que existe já uma ambição europeia de chegar à Ásia, de atingir a Ásia. E, por outro lado, o Oriente está em cima na representação cartográfica, já viram? E é por isso que nós hoje em dia, apesar de, quando orientamos as cartas, pormos o norte para cima, nós continuamos a dizer orientar a carta. Eu vou orientar a carta. Orientar porquê? Porque durante a Idade Média o Oriente é que estava na parte de cima da carta e, portanto, para orientar a carta era virar a carta para Oriente. É um aspecto muito interessante. Mesmo quando os mapas são mais sofisticados, como este do século XIII, reparem que lá em cima, no topo, virado para Oriente, está a cabeça de Jesus Cristo e que os pontos cardeais que existem nos lados deste mapa são as mãos de Jesus Cristo e os pés cá em baixo. Não obstante esta representação muito simbólica, a verdade é que vamos começar a ver aparecer nas cartas também um conjunto de desenhos, de símbolos que nos mostram, por um lado, a fauna, por outro lado, a flora, por outro lado, eventuais monumentos que sejam muito icónicos de uma determinada região. E, portanto, as cartas começam a ganhar também uma vida própria para além dos símbolos absolutamente normais a que nós estávamos habituados. Bom, com o Renascimento há um corte muito grande com a tradição da Idade Média, de tal maneira que na Capela Sistina nós temos o desplante, o verdadeiro desplante, de colocar o homem lá em cima, fazer uma representação do homem lá em cima, tocando praticamente com um dedo em Deus.
Isto é um desplante absoluto, mas é uma revolução também imensa nas mentalidades. E é este novo renascer da vontade da descoberta e do conhecimento. E isto vai ter influência em todas as ciências e também na geografia e na cartografia, certamente. Com o Renascimento damos também início àquilo que eu chamo a Era Gâmica. É claro que isso podia-se chamar a Era de Colombo ou a Era de Magalhães, que também estão aqui representados. Mas eu dou mais mérito à nossa epopeia dos descobrimentos, porque ela é verdadeiramente científica, por um lado, e por outro lado é sistemática. Isto é, nós sabemos o que queremos encontrar e vamos ter um conjunto de expedições, quer de natureza terrestre, para confirmar locais e informações, quer de natureza marítima, progresso que vamos progredindo pela costa abaixo, sistematicamente, sem nunca desistir de um objetivo que é atingir a Índia. Ora, Colombo, enfim, é muito conhecido porque encontrou a América através de um erro grosseiro e Magalhães navegou sabendo que o mundo já era redondo e o que é que iria encontrar, não obstante ter também atravessado mares e oceanos desconhecidos. Mas, portanto, vejo que não nos fica mal chamar a isto a era gâmica, também para mostrar, também demos, também contribuímos para o conhecimento e para a ciência geográfica e contribuímos muito. Aqui está o tal erro catastrófico de Colombo. O que está ali desenhado a amarelo era de acordo com os cálculos científicos existentes à época para Colombo o sítio onde ele iria encontrar o Extremo Oriente. Ora, na verdade, como podem ver, o Extremo Oriente está muito mais distante e o que está ali sobre a linha amarela não é mais do que o continente americano. O continente americano, esse que aparece pela primeira vez em 1507 com o nome de América neste mapa de Martin Waldseemüller. Como podem reparar, está ainda mal cartografado, é mal conhecido ainda o continente americano. Com o Mercator vamos ter uma projeção cilíndrica. A projeção cilíndrica é muito prática porque há uma são ortogonais, para não entrar em problemas, são ortogonais, são portanto perpendiculares entre si os meridianos e os paralelos e portanto a cartografia torna-se fácil de fazer, mas tem um problema, é que à medida que nos afastamos do Equador, quer para norte, quer para sul, há uma deformação imensa nas áreas. E se olharmos para este mapa, podemos ficar com a ideia que a Groenlândia é um território imenso, quando, na verdade, sendo grande, não é tão grande como aparenta nesta projeção cilíndrica. Ortelius dá-nos o primeiro atlas moderno. A América do Norte já está relativamente bem desenhada, mas a América do Sul continua ainda com algumas imperfeições. E chegamos a Varenius. Bom, Varenius foi o homem que procurou sistematizar todo este conhecimento que, entretanto, tinha explodido, digamos, com a era gâmica. E ele vai fazê-lo através de uma obra sistemática, muito completa, procurando descrever todo o conhecimento geográfico que na altura existia. Ele propõe dividir a geografia em duas categorias, a universal e a particular. A universal é a tal que procura estudar a Terra como um todo, enquanto que a particular é aquilo que nós poderíamos chamar a geografia de natureza regional, que ele ainda assim ainda divide em coreográfica, quando descreve uma região que é uma região relativamente extensa, ou topográfica,
que é quando estuda lugares mais pequenos. Para, digamos, terminar este percurso, não posso deixar de referir Richard Hartstone, que escreveu em 1939 um livro importante chamado A Natureza da Geografia, em que se discute muito se o objeto da geografia deve ser o da geografia sistemática, portanto, olhar a Terra como uma única entidade, analisar de um ponto de vista holístico a Terra, ou se nos devemos, ou se o objeto da geografia deve ser preocupar-nos com aquilo que encontramos mais a nível regional. Isto porque, como ele observa, quando vemos os fenómenos geográficos assim à distância, parece-nos que esses fenómenos se repetem na Terra. Quando os analisamos de muito perto, o que vemos são particularidades e tudo nos parece muito diferente da particularidade que encontramos na região ao lado. Ele, portanto, é um adepto da geografia regional, apesar de reconhecer também, certamente, os méritos da geografia geral. E, portanto, em síntese, o que é que nós, ao longo desta aula, tivemos a oportunidade de ver? Que a geografia é uma ciência que acompanha a humanidade desde o seu nascimento, que a sua importância inicial prendia-se com a necessidade de responder onde, isto é, de encontrar um mapa onde conseguíssemos colocar cada um dos pontos que encontrávamos nos territórios ou na superfície terrestre, que começa primeiro de uma forma muito descritiva, falando sobre os lugares e gentes, que rapidamente se exprime através da cartografia, que está muito ligada a ciências como a matemática, a física e a astronomia, e que a partir do século XIX vai sofrer influência de outras ciências sociais, passando a ser o ponto de partida para outras ciências e disciplinas como a geopolítica, a geoestratégia, a geoeconomia, etc. E, portanto, estão criadas agora as condições para, em próxima aula, podermos ver como é que nós, a partir deste conhecimento geográfico e da experiência geográfica que foi vivida até praticamente hoje em dia, não é? Como é que deste conhecimento se evoluiu para a geopolítica e para a geoestratégia. Isso será naturalmente objeto de uma próxima aula. Muito obrigado pela vossa atenção.